Vamos conversar sobre o episódio 4, 5 e 6 do anime do Ranger Vermelho. Henshin! Onde nós vamos ver que o Kizuna Vermelho levou ali uma grande surra e eles são ali resgatados exatamente pela resistência daquela cidade. Então a gente vai ver agora que o Load e o Kizuna Vermelho vão ter que trabalhar ali em conjunto, mas obviamente o Load ele não vai querer. E também tem o fato de o Kizuna Vermelho ficar fazendo toda hora as explosões acontecerem atrás dele. E como o Load tá atrás dele, as coisas vão ficar um pouco difíceis, mas a gente vai ver que ele não quer e inclusive ele vai roubar ali o elo do Kizuna Vermelho, exatamente para ele não conseguir se transformar. Então ele vai pegar e vai esconder, exatamente para ele não trabalhar, porque ele acha que ele é forte o suficiente. Então a gente vai ver que eles vão voltar ali para dentro da cidade, exatamente para combater aquele cara que tá com a semente de mana, para extrair essa semente de mana. Só que a gente vai ver que ele não vai conseguir se transformar, obviamente, o Kizuna Vermelho, e ele vai ser jogado para fora do castelo enquanto o Load ele fica lutando. Mas vale ressaltar aqui que a luta é um pouco diferente do que foi a luta ali com o Kizuna Vermelho. A gente vê que quando o Vermelho estava ali lutando e não conseguiu se transformar, o monstro ele aparecia atrás dele. Então era exatamente o ponto cego, por isso que eles iam unir forças. Um ia ficar atrás do outro, exatamente para eles não terem pontos cegos e conseguirem lutar. Mas nesse caso, quando a luta acontece com o Load, aparecem vários monstros ao redor deles. Então, apesar de ele ter monstros atrás dele, ele consegue atacar em área. Então ele consegue derrotar esses monstros, mas nenhum monstro pula atrás dele para atacá-lo, como que aconteceu com o Red. Parece que esses monstros são um pouco mais lentos, parece que a dinâmica da luta realmente é diferente. Eu acho que se ficasse aparecendo um monstro toda hora atrás dele, ele não ia ter tanta facilidade para lutar, assim como foi também difícil para o Kizuna Red. Então eu acho que aqui a luta ela funciona de forma diferente, mas mostra que o Load ele é extremamente forte. Então ele tem uma força muito grande e ele consegue controlar exatamente essa espada, porque ele não tem mana. Então essa espada suga muito mana e as pessoas não conseguem utilizar. E como ele é um excelente espadachim e não possui mana, ele consegue controlar essa espada com facilidade. Só que assim como ele, o Togo não possui mana. Então ele não gosta exatamente do Kizuna Vermelho porque ele acha que ele pode ser substituído. Até então não existia outra pessoa que não tinha mana, então ele achava que ele era insubstituível e por isso a Teutina não ia largar ele. Então ele era uma pessoa extremamente solitária, que não tinha ninguém, e a Teutina estendeu a mão, chamou ele para ajudá-la, para exatamente ser o espadachim ali, o servo dela, e ele topou. E então agora ele acha que a vida dele mudou por causa dela. Ele era uma pessoa estritamente sozinha e agora ele tem ela, então ele não quer abrir mão disso, ele não quer perder mão disso, então é exatamente por isso que ele roubou ali o elo do Kizuna Vermelho. Só que ele acaba se ferrando o Load, porque exatamente a princesa Teutina acaba sendo pega e ele acaba ali largando a espada e apanhando exatamente para proteger, porque ele tá protegendo ela. E obviamente que a gente vai ver que o Togo, mesmo não tendo ali o seu elo, não podendo se transformar, ele vai lutar. Então ele e a Hydra chegam lá para lutar. A gente vê que a Hydra acaba fazendo exatamente ali uma bola de proteção. Eles acabam ficando nesse círculo exatamente pro Load ser curado. E a gente vê que, obviamente, que o elo vai cair. E ele vai achar o Kizuna Vermelho. E ele vai achar que o Load ele queria se transformar. Ele queria ser o Kizuna Vermelho. E obviamente que não. É uma cena muito engraçada porque ele realmente vê o lado bom das coisas. Ele não consegue ver a maldade nas pessoas. Ele não consegue ver isso. E isso fala muito dele. Porque ele é uma pessoa muito boa e ele acaba realmente vendo isso. Então a gente vai ver quando ele tá para ser derrotado, acaba que essa semente de mana domina ele. A gente vê que tem em um determinado momento que essa semente de mana domina as pessoas, exatamente chega a este momento que ele é dominado completamente e perde o controle. Então ela fica muito, mas muito grande. Então a gente vai ver ela do tamanho da cidade, então assim, vai destruir a cidade e obviamente que a gente vai ver que o Red não vai deixar e ele vai chamar ali o seu robô. Ele queria entrar lutando como robô e a gente vê que não foi deixado porque ele ia destruir a cidade, mas nesse momento não tinha mais jeito, então ele pega, ele utiliza ali o robô e empurra, mas ele vai para fora, para o espaço, para fora da Terra, ele realmente, e obviamente que a Teutina, a Hydra e o próprio Load vão estar ali dentro exatamente para ajudá-los com os seus elos. Então a gente vai
vai ver exatamente este momento e ele vai conseguir destruir. Então a gente vê que a Teutina tem o poder do privilégio, ela tem uma semente de mana nela exatamente para conseguir proteger essas pessoas que têm essas sementes de mana. Agrícolas exatamente para salvar essas pessoas, porque essas pessoas que são dominadas, que acabam perdendo o controle, acabam morrendo. Isso é uma forma dela conseguir salvar e assim recuperar essa semente de mana. Então a gente vê que aquele monstro, ele engole as pessoas, espelha as pessoas vivas, mas sem a semente de mana. Então esse é o poder que ela criou exatamente para proteger as pessoas e pegar essas sementes de mana. Só que é um poder que ela estava escondendo, que ela não contou nem para Hydra, nem pro Red, exatamente porque é um poder que vai ali realmente atrapalhar as pessoas que querem a semente de mana. Quem está fazendo tudo isso, quem está distribuindo a semente, vai ficar incomodada. Então ela estava tentando manter um segredo com relação a esse poder. Só que as coisas acabam ficando mais difíceis para os nossos heróis, porque a gente vai ver que aparece o demônio, o filho da rainha demônio, que são exatamente esses demônios reais que estão tentando trazê-la de volta. Eles estão usando o quê? As sementes de mana, exatamente para fazer essas energias ruins através desta mana negativa que a rainha demônio vai aparecer. Então, quanto mais mana negativa for produzida, mais for preenchendo o mundo, mais fácil, mais perto eles vão ficar de trazer a rainha demônio, no caso, a mãe deles. Então a gente vai ver que é um demônio extremamente forte e que tem o poder de controlar essas sementes. Então o Abu Dhabi, ele vai exatamente controlar, no caso, a resistência. Sim, a gente vai ver que aquelas pessoas da resistência vão acabar aceitando essa semente de mana no desespero, porque tem um negócio imenso em cima da cidade deles, eles querem proteger a cidade, as pessoas, então eles vão aceitar essa semente de mana. Só que essa semente de mana, ela não é igual a semente de mana que ele está distribuindo. Então, ele dá uma semente de mana defeituosa, que assim que eles colocam, acaba eles perdendo o controle. Então, a gente vê que as sementes normais, elas têm ali um período. Você utiliza, você usufrui do poder, até que você perde o controle. Aqui não. Utilizou, perdeu o controle. Então, realmente, ela é diferente e a gente vê que agora eles têm que lidar. Então, a gente vai ver o Load e o Red lutando contra esse demônio, o Abu Dhabi, enquanto a gente vai ver a Hydra e a Teutina tentando lidar com essas pessoas da resistência. Então a Hydra ataca, ela vai lá, pega nela o bichinho, engole, cospe pra tirar mana. Só que a Teutina, ela tá sentindo porque é muito mana, mais mana do que ela pode consumir. Então ela foi até falar, não, vou pegar ali a espada do Load, mas ela fala, não, a Teutina não podemos, porque se ele sair ali da luta, o Red vai acabar perdendo e elas vão acabar todo mundo ali perdendo. Só que ele é extremamente forte, esse demônio, quando ele tá pra levar ali uma surra, um golpe realmente muito forte, a gente vê que o Load protege o Red. Eu não entendi muito por que ele fez isso, até porque ele não estava gostando do Red, ele chegou a roubar ali o elo do Red, mas parece que ele está começando a confiar no Red com relação a proteger, até porque ele foi lá e protegeu ele, então alguma coisa está começando a ser construída, alguma amizade, algum elo entre eles, então a gente vai ver que ele acaba tendo um poder novo, o Red, um poder desse elo, sai como se fosse mana. Eu sei que não é mana, porque ele não tem mana, mas é um poder bem estranho que sai dele, e ele acaba ali batendo no demônio, mas a gente vê o cetro real aparecendo e acabando atacando todos da resistência, que é extremamente forte, né, o cetro real. Então a gente vê que obviamente que a Teutina foi afetada, porque ela consumiu muito mana, e apesar de sim ela utilizar a espada do Load, né, porque o demônio vai embora ao Abu Dhabi, que ele não é nem burro de ficar ali, a gente vê que ela vai precisar ir para a capital, porque a semente dela inchou e ela está presa. Obviamente que o cetro real vai tratar ela, vai cuidar dela, vai desinchar essa semente de mana e tal, mas ela vai ter que agora descansar um pouco. Só que a grande questão aqui nesse episódio 6 é os ideais diferentes de cada um. Então a Hydra era filha do antigo cetro real, que deixava todo mundo utilizar a magia de qualquer forma, mesmo que isso implicasse em pessoas se ferindo, porque não tinha uma regulamentação. Então magos de nível mais baixo podiam fazer ferramentas mágicas e acabavam sendo perigosas exatamente porque não tinha essa regulamentação, esse controle. Só que agora nós temos um controle exacerbado, porque a Shilwa, ela quer exatamente esse controle, ela quer exatamente controlar
controlar tudo, ela não quer deixar qualquer um fazer essa pesquisa, então você precisa dar licença para fazer pesquisas, para fazer ferramentas mágicas. Então, se você não tem essa licença, você não pode. Então, acaba sendo controlado a magia e ela quer saber todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, ela quer saber absolutamente tudo, ela quer controlar absolutamente tudo. E isso acaba atrapalhando um pouco também ali a vida das pessoas. A Hydra não concorda com isso, ela quer que todo mundo seja feliz, que todo mundo possa usufruir da magia e que mais ferramentas mágicas sejam feitas para as pessoas que não possam fazer magia conseguirem utilizar essas ferramentas para facilitar a vida. Então elas têm ideias de vidas muito opostas. Só que assim, eu não acho que o cetro real está totalmente errado, como eu não acho que a Hydra também tá. Então eu acho que é mais um ajuste de ideias. E o Red consegue ver isso, ele chega até a falar, só que quando ele tá falando, a Hydra acha que ele tá ali concordando com o cetro real, ela fica pau da vida, vai embora magoada, obviamente que ele vai atrás dela e fala que sim, o sonho dela é difícil, porque ele tava falando isso, mas não é porque é difícil que não pode se realizar, que ele não quer que se realize, mas é algo mais difícil de se fazer. E ele fala, por que você não expõe o seu lado? Você não fala, você não dá uma ideia, porque ela mesmo fala a ideia de criar clínicas de ferramentas mágicas exatamente nas cidades que não tem escola. Então não é só uma questão de controle, é uma questão de educação, chegar à educação, as pessoas entenderem como conseguir fazer ferramentas mágicas seguras para evitar todo esse caso, essas pessoas que estavam se ferindo quando o pai dela estava no poder. Então é mais uma questão de adaptar, de trazer soluções para tudo o que estava acontecendo quando o pai dela era cetro real, ao mesmo tempo que ela pode tentar ali mudar e ajustar algumas coisas que ela não concorda com esse cetro real atual. Então eu acho que é mais uma questão de ajustar, de ver coisas, de visões diferentes. E eu acho muito legal trazer as visões diferentes e mostrar que ambas as visões são falhas, mas que se pode se fazer de uma outra forma. Eu acho bastante legal e nesse momento ela percebe que ela tá apaixonada ali pelo Red, que ela gosta, que por isso que ela saiu, né, que ela chorou, que ela ficou magoada, que aquilo mexeu tanto com ela exatamente porque ela gosta do Red. Então ela vai tomar banho, mas ela tá tentando entender o que é aquele minério. Exatamente aquele minério que a gente viu o Red pegando lá no primeiro episódio, aquele minério de mana, que foi a primeira vez que eles se conheceram, a primeira missão que ele fez. Então realmente ela tá tentando entender porque ela não sabe como funciona. E quanto mais ela pensa, mais ela não consegue. E quando ela pensa exatamente em quem, no Red, ele acaba aparecendo. É sim, tem aquelas cenas desnecessárias de ele caindo na banheira, ela tomando banho, aquelas cenas que não acrescentam em nada, mas a gente começa a entender uma ligação entre o mundo do Red e entre esse mundo, que provavelmente é o poder dos elos, porque o poder dos elos está em tudo que é lugar, está em tudo que é criado, então provavelmente é o poder do elo que trouxe ele, e provavelmente este minério de mana tem o poder do elo, que ativa a distorção emergencial de elos. O que é essa distorção emergencial de elos? É exatamente quando alguém que tem um elo muito forte acaba precisando de ajuda, então ele acaba aparecendo. A gente vê que isso acontece quando o Red estava em perigo, que os outros ali do Kizuna Five aparecem. Então é realmente aí algo que tem a ver com alguém que tenha elo. E eles têm um elo extremamente forte, tanto o Red quanto a Hydra, né? Então eu acho que é por isso que ele fica aparecendo, né? Porque ela tá apaixonada, ela tá pensando nele. Então quando acontece algo emergencial, ele aparece, embora não seja aí uma emergência mesmo. Mas eu acho que isso aí abre uma porta para criar mais roupas, vestimentas, já que a gente sabe que o poder do Red é o poder dos elos, a gente vê até ali o professor falando, explicando como funciona esse poder dos elos, pode ser que utilizando esse minério, esse poder dos elos, possa se construir outros uniformes e quem sabe aí a Hydra não vira também uma Ranger porque agora tem o poder dos elos, por isso que ele foi parar naquele mundo, porque tem algo em comum com os dois mundos que exatamente, mas porque esse mineral de mana, esse mineral estranho, tem o poder dos elos, está ali naquele mundo, já que esse poder nunca tinha sido visto antes. Obviamente que vai ter todas essas questões, e agora a gente vai ver eles indo lá falar com o rei, que na verdade ali é o pai da Teutina, porque ele quer ali falar com ela, que ela não precisa mais fazer essa jornada, que ele vai pedir todas as sementes de manas, recolher, só que ela fala que assim, não adianta pedir para recolher, porque nem todo mundo vai querer, mas é perigoso, porque quanto mais utilizar essas sementes de mana, né, a rainha demônio vai aparecer, isso que eles querem, não se pode utilizar, porque as pessoas podem perder o controle, é perigosa e tal, mas mesmo assim, mesmo sendo perigosa, as pessoas não vão querer abrir mão desse poder, algumas pessoas vão devolver, mas nem todo mundo vai querer devolver, então ela quer continuar nessa jornada exatamente
para conseguir pegar todas as sementes de mana, até porque só ela tem esse poder. Então o pai acaba concordando, ela continua a jornada. A gente vê que o Dariel, o primeiro príncipe, não concorda com isso. Ele não quer que as sementes de mana sejam descartadas, e sim que eles sejam pegas para serem utilizadas militarmente. Só que a Teutina fala que não é tão fácil, até porque este demônio que elas conheceram, né, que eles lutaram, tem o poder de controlar essas sementes de mana. Se eles têm o poder de controlar essas sementes de mana, como que eles vão utilizar militarmente se eles vão poder ser controlados? E aí ele fala que não, que eles estão desenvolvendo pesquisas, que vai ser tudo aí feito exatamente para modificar essas sementes de mana, para ele não ter controle. Mas será que é tão fácil modificar assim? Será que essa modificação é capaz de realmente fazer com que este demônio real não consiga controlar essas sementes de mana? Mas a Shua, que é ali o cetro real, concorda, ela não quer ir contra a realeza, e ela fala que não vai poder utilizar essas sementes de mana até ela realmente verificar uma forma segura de poder utilizá-las, realmente conseguir. Mas como as pesquisas estão avançando rapidamente, provavelmente essa modificação poderá ser feita rapidamente. Então sim, ela diz que pode ser feito isso, que ela concorda com isso, e o rei acaba concordando. Assim, obviamente que vai dar merda, obviamente que vai dar merda, ainda mais que ele quer atacar o demi-humanos exatamente para aumentar ali o poder deles, o poderio. Então assim, ele quer atacar pessoas que não estão atacando eles, ele quer utilizar sementes de mana a proveito deles de uma forma que não é legal, e obviamente que isso vai dar errado e pode libertar aí essa rainha demônio. Vale ressaltar também que o Red ouve o demônio falando que ele não gosta de pessoas de outro mundo e tal, dando a entender que já teve uma outra pessoa de outro mundo. E aí a Hydra reafirma o que ela falou lá no primeiro episódio, sobre um herói que veio de outro mundo, que destruiu a princesa, a rainha demônio. Então provavelmente o poder de destruir a rainha demônio não tá nessas sementes, né, de mana, como o príncipe acha. Não, a gente tem sementes de mana, se ela acabar se soltando a gente luta, a gente derrota ela novamente. Mas quem derrotou ela foi uma pessoa que veio de outro mundo. Então será que a gente vai ter o Kizuna Red derrotando a rainha demônio? Porque eu acho que essa rainha demônio ela vai aparecer em algum momento. A gente já está vendo esse movimento dos próprios demônios. Vai ter pessoas que vão querer continuar utilizando, tanto que a Teutina vai continuar aí a sua jornada, né, junto com o Kizuna Red, o Loud e a Hydra, exatamente para essas pessoas que não quiserem devolver as sementes de mana, e também para as pessoas que já estão utilizando. Então ela vai pegar essas sementes utilizadas e das pessoas que não querem devolvê-las. Então essa é a jornada dela para juntar essas sementes de mana e devolver exatamente ali para o primeiro príncipe e para o cetro mágico, para eles fazerem as modificações necessárias para serem utilizadas militarmente, que provavelmente vai dar ruim, vai dar muito ruim. E no finalzinho a gente vê a Hydra indo conversar ali com o cetro real, com a Shiva, exatamente para ela dizer o lado dela. Então ela entrega ali o papel, mas ela não aceita, diz que ela tá querendo só ali agradar ela. Tipo assim, para que a Hydra vai querer agradar o cetro real se ela nem gosta dela? Mas enfim, ela acaba nem querendo ver o que a Hydra tá propondo, porque ela não gosta dos ideais da Hydra e tal. Mas ela diz que ela pode fazer alguma coisa por ela, uma coisa que também pode ajudar ela. Não adianta o que é. Não sei do que se trata, mas a gente vê que eles já estão ali no deserto na jornada. Então sim, Kizuna Red, Loud, Hydra e Teutina voltam em a sua jornada de ir atrás das sementes de mana. Provavelmente deve aparecer mais demônios, o próprio demônio que já apareceu. Então a gente vai ter essas questões desses demônios aparecendo, dessa mana negativa, que quanto mais ela dominar ali, mais fácil vai ser para libertar a mãe demônio. Então a gente tá andando com a história, tá aparecendo pessoas fortes, que o Kizuna Red tá tendo dificuldade de lutar. Isso é muito legal, embora ele tenha mostrado ali um poder novo quando o Loud foi atingido para proteger ele, que ele realmente quase morreu, foi um golpe bastante ali poderoso. Então a gente tá vendo que as coisas estão ficando complicadas pro Kizuna Red, mas eu acho que ao mesmo tempo a história tá andando, a história tá mostrando aí que a família real não tem nada a ver, apesar de muitas pessoas da realeza terem sim essas sementes de mana, até para realmente guardar, mesmo que não utilize, que muitos não utilizam, mas agora eles vão ter que devolvê-las.
mas será que vão ser utilizadas da forma certa? Será que atacar o demi-humanos é certo? Eles estão ali na deles, eles precisam desse poder militar todo? Por que não deixar isso quieto e não trazer a Mãe Demônio de volta? Obviamente que a Mãe Demônio vai aparecer, tudo isso para trazê-la, pra gente ver o Kizuna Red tendo que juntar forças, tendo que formar mais e mais laços para derrotá-la, já que o poder dele vem desses laços, desses elos. Então eu tô bastante aí animada para os próximos episódios. Eu quero mais entender sobre este minério, que também tem o poder do elos. Eu tô bastante animada para os próximos episódios. Eu acho que sim, a gente pode ver alguém se transformando, já que o poder do elo tá aqui nesse mundo, ele é palpável, ele tá no minério, então eu acho que é possível talvez construir uma roupa, utilizar esse poder do elo. Então eu tô bastante animada para os próximos episódios. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando deste anime do Ranger Vermelho, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, quais os momentos que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o anime do Ranger Vermelho. E se você gosta de animes e tokusatsu, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!